Olá, nós somos as alunas Stephanie, Lorena e Vitória. Somos alunas do segundo ano do curso de Letras Inglês aqui na UEM. Sejam bem-vindos a mais um Mastigando Explica. Hoje iremos falar sobre a categoria gramatical gênero. A categoria de gênero pode ser conhecida como uma categoria nominal dividida em classes. E na língua portuguesa temos duas classes, sendo elas masculino e feminino. Diferente de outras línguas, que além dessas duas classes, ainda também há a classe de gênero neutro. Comumente, para os falantes da língua portuguesa, ao pensar em uma palavra, logo já pensamos e identificamos seu gênero, quase como algo intuitivo, ou seja, como na maioria dos vocábulos, não encontramos dificuldade para identificar a qual classe cada palavra pertence. Uma das coisas que mais facilita para fazermos essa identificação é a ocorrência em que grande parte dos casos, o gênero da palavra pode ser indicado pela sua terminação. Palavras masculinas terminam em O, enquanto palavras femininas terminam em A. Além de que elas também possam estar acompanhadas dos artigos O e A para também fazer essa indicação. Mas é importante frisar que isto não é uma regra. Um exemplo é: a jarra é do gênero feminino e o artigo a nos ajuda a fazer essa indicação, enquanto o copo é uma palavra do gênero masculino. E assim como no exemplo anterior, o uso do artigo, dessa vez o, nos ajuda a fazer a identificação. Não tem como ser o jarra ou a copo. Contudo, segundo Câmara Júnior, a categoria de gênero pode ter sua parte complexa devido ao fato de muita gente atrelar o gênero gramatical ao sexo dos seres. O sexo dos seres está relacionado à biologia e características naturais dos seres vivos. Diferentemente do gênero gramatical, aqui estamos falando dos seres animados que possuem traços associados ao feminino ou masculino. Um exemplo é em seres humanos, onde temos homens e mulheres como os dois gêneros biológicos. No mundo animal, também podemos ter machos e fêmeas. Essa classificação está vinculada a características sexuais, biológicas e sociais dos seres vivos. Lembrando que gênero em si e o sexo dos seres são duas coisas completamente diferentes. O gênero pode estar relacionado com uma construção social atribuída ao longo dos anos na história da humanidade. Já o sexo dos seres está relacionado a características biológicas e anatômicas associadas ao masculino e feminino. O problema de atrelar o gênero como categoria gramatical ao sexo dos seres é a confusão que pode gerar, causando assim falta de sentido ou até mesmo a troca dele, como veremos no exemplo do texto a seguir. Sexa. Pai. Como é o feminino de sexo? O quê? O feminino de sexo. Não tem. Sexo não tem feminino? Não. Só tem sexo masculino? Quer dizer, não, existem dois sexos, masculino e feminino. E como é o feminino de sexo? Não tem feminino, sexo é sempre masculino. Mas tu mesmo disse que tem sexo masculino e feminino? O sexo pode ser masculino ou feminino. A palavra sexo é masculina. O sexo masculino, o sexo feminino. Não devia ser a sexa? Não. Por que não? Por que não? Desculpe. Por que não? Sexo é sempre masculino. O sexo da mulher é masculino? Não! O sexo da mulher é feminino. E como é o feminino? Sexo mesmo, igual ao do homem. O sexo da mulher é igual ao do homem? Quer dizer, olha aqui. Tem o sexo masculino e o sexo feminino, certo? Certo. São duas coisas diferentes. Então, como é o feminino de sexo? É igual ao masculino. Mas não são diferentes? Não. Ou são. Mas a palavra é a mesma. Muda o sexo, mas não muda a palavra. Mas então não muda o sexo. É sempre masculino. A palavra é masculina. Não, a palavra é feminino. Se fosse masculino, seria o pau... Chega, vai brincar, vai. O garoto sai e a mãe entra. O pai comenta. Temos que ficar de olho nesse guri. Por quê? Ele só pensa em gramática. Como visto anteriormente, a relação entre gênero gramatical e sexo dos seres é uma questão que pode gerar muita confusão, especialmente em crianças em fase de aprendizagem da língua. Em muitas línguas, como o português, os substantivos são atribuídos a um gênero gramatical específico, masculino ou feminino. No entanto, essa atribuição não segue necessariamente a distinção do sexo dos seres. A confusão começa quando as crianças e adolescentes são expostos a essa convenção linguística
e tentam entender a correspondência entre gênero gramatical e características físicas. Por exemplo, no texto apresentado anteriormente, o personagem principal questiona o pai sobre a existência do feminino da palavra sexo. O responsável não consegue explicar de maneira didática e clara ao mais novo que a palavra sexo pertence gramaticalmente ao masculino, ou seja, por isso não é possível a existência do que seria o feminino sexa, e que mesmo assim ainda há o sexo biológico dos seres, onde o feminino e masculino também são presentes. A criança, então, fica sem entender a relação entre o gênero gramatical e o sexo dos seres, onde gramaticalmente não possui qualquer correlação direta com características biológicas. Então, para relembrar, a categoria de gênero é integrante da morfologia nominal do português, sendo atrelada como uma categoria nominal dividida em duas classes na língua portuguesa, o masculino e o feminino, ao contrário de outras línguas, que junto a essas duas classes também existe o gênero neutro. No português, fazer essa distinção é bastante simples, já que na maioria das vezes o gênero da palavra pode ser indicado pela terminação, sendo palavras terminadas em O masculinas e palavras terminadas em A femininas. Essa diferenciação também pode ser feita pelos artigos O e A, que geralmente acompanham as palavras. No entanto, é importante lembrar que, apesar de ser uma ocorrência frequente, não é a regra. O fato de na língua portuguesa só existirem duas classes e não três, como no inglês, é uma característica singular da nossa língua, já que nos casos onde a categoria de gênero não é evidenciada, usamos as terminações masculinas, que nesses casos são adotados como gênero neutro.